Olá, queridos. Continuando esse tempo que Deus está nos dando nessa manhã agradável de domingo, nós tivemos um tempo gostoso no nosso café da manhã, juntos. E agora, nesse tempo da escola dominical, nós vamos finalizar esse tema que estudamos com essa semana, 8 estudos seguidos, ou 8 semanas seguidas sobre as bem-aventuranças. Na verdade foram 9, porque nós gastamos um estudo fazendo a introdução das bem-aventuranças. As beatitudes, ou aquilo que o Senhor Jesus usou para introduzir o maravilhoso Sermão do Monte, que nós bem falamos, foi uma mensagem que tem como objetivo qualificar, orientar, trazer aos seus discípulos o entendimento de uma vida cristã prática. Já podia desligar esse. O que nós temos aprendido nesse tempo é que as bem-aventuranças, elas falam a respeito de uma graça de Deus que promove em nós algo. Bem-aventurado pode ser traduzido por feliz, como também abençoado, agraciado, como aquele que recebeu de Deus graça. E por causa da graça de Deus, essa pessoa que tem a graça de Deus, ele é, como diz a palavra do Senhor, ele é um homem que tem o privilégio de ser humilde e ante de Deus olhar a sua glória e se humilhar. Ele tem a habilidade de olhar para si e perceber o seu pecado e chorar. Ele tem a capacidade de reagir de forma mansa, porque o Espírito Santo de Deus o doma. Ele tem a bênção de olhar para a situação diante das dificuldades e ver as dificuldades ao seu redor, se indignar pelo que tem que indignar, ter fome e sede de justiça na medida de Deus, ser misericordioso porque desfruta da misericórdia de Deus, ter um coração limpo, porque é purificado pelo Senhor. E no meio de um mundo de guerra, ser um pacificador. E agora é muito interessante, porque nós saímos do pacificador para aquele que é perseguido. É como se o texto nos desse uma ideia de que aquele ato de pacificação não fosse completamente suficiente. E por causa dessa vida cristã e todas essas qualidades que são inerentes da ação graciosa de Deus em nós, nos torna instrumentos de Deus visíveis diante de um mundo que não suporta visualizar a graça de Deus em nós e a diferença que isso faz na nossa vida, e por causa disso nos perseguem. E o texto diz: bem-aventurados os perseguidos. E é exatamente isso que nós vamos estudar. E o que me chama a atenção é que, para tratar desse tema, nós encontramos 3 versos. Enquanto nas outras bem-aventuranças nós vemos o Senhor Jesus usar um verso só e ser bem objetivo. Quanto a sermos perseguidos, ele diz no verso 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 10. Depois ele diz: bem-aventurados é uma continuação. Sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram
antes de nós. Vamos orar e vamos estudar um pouco essa orientação que a palavra de Deus nos traz. Senhor, grandiosa é a tua verdade, e ela realmente, ó Pai, é uma verdade que somente através do teu Espírito nós podemos contemplar. E na medida que o Senhor, com teu Espírito, nos dá entendimento, os horizontes da contemplação do teu querer, faz com que possamos ver muito além daquilo que vemos naturalmente, para que possamos viver de maneira mais plena a vida cristã. Ó Deus, nos dê alegria, mesmo nas adversidades que possam existir na vida por sermos cristãos. E a tua palavra diz que isso vai ocorrer e ocorre. Fortaleça-nos, ó Deus, e ensina-nos através da tua palavra, para que possamos na adversidade, na perseguição, sermos fiéis ao Senhor, como foi o teu povo na antiguidade, que glorificou o Senhor e não se desviou da tua verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Slide 130, irmão. Como nós vimos, existe uma unidade de tudo aquilo que o Senhor Jesus traz aí nas bem-aventuranças, porque todas elas, ou todas essas graças que Deus deposita sobre a nossa vida, produz essas qualidades que nós não as temos, a não ser que Deus nos conceda da sua bondade. Ser humilde é graça de Deus. Nós não somos assim naturalmente. Nós não somos bondosos, nós não somos mansos naturalmente. Nós somos como animais selvagens, que reagem naturalmente segundo uma natureza caída. E nós só vamos ter corações domados, abrandados, mansos, através da ação do Espírito Santo de Deus. Nós só seremos aqueles que agem com misericórdia com os outros, porque nós fomos misericordiados. Nós experimentamos a misericórdia de Deus, que olhou para nós pecadores, cuidando de nós, apesar de não merecermos a bondade dele. E tudo isso é Deus produzindo em nós a sua bondade. Deus produzindo em nós, pela sua graça, todas essas qualidades. Como Deus é bom. Essa é a obra de Deus em nós. E tudo isso acontece através da obra de Cristo. Cristo na cruz, Ele fez essa obra. Ele iniciou essa obra e Ele continua essa obra. E todos os dias nós aprendemos a ser humildes, a chorar, a sermos mansos, a termos fome e sede de justiça, a sermos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e a enfrentar a perseguição. Porque essa obra é a partir daquilo que Cristo fez e faz todos os dias em nós. Essa obra está sendo feita a partir de uma obra perfeita que já foi feita por Cristo Jesus na cruz, e que torna certa essas qualidades na vida do cristão. Contudo, a última bem-aventurança nos mostra qual é o efeito disso. O que a palavra nos mostra é que a graça de Deus na nossa vida, que nos transforma, ela faz-nos ser vistos pelo mundo diferente, totalmente diferente das pessoas que vivem no mundo sem Deus. E isso incomoda
E por isso, depois de tudo que o Senhor Jesus disse, Ele diz, por causa disso vocês vão ser perseguidos. Puxa vida, ser cristão tem um custo. E esse custo é alto. E esse custo se chama perseguição. Não pense de outra forma. E nós vamos ver hoje aqui exatamente esse assunto. Irmãos, introduzindo assim de uma maneira muito clara, o que nós percebemos é que Jesus está terminando isso aqui, essa argumentação das bem-aventuranças, dizendo que o mais elevado grau de felicidade do cristão está ligado à perseguição. Isso é meio estranho, mas essa é a afirmação do Senhor Jesus. Ele termina dizendo que a bem-aventurança, depois de tudo, é a perseguição. E a gente precisa entender isso. É claro que ele não está dizendo que são felizes todos aqueles que são perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça, esses são felizes. Jesus, ele aponta para aqueles que são felizes. Ele diz, olha, os perseguidos por causa do que é verdadeiro, por causa daquilo que é justo, por causa daquilo que é de Deus, por causa daquilo que é mostrado por Deus, por causa daquilo que é ensinado por Deus, por causa daquilo que vem da verdade de Deus, a sua palavra, da sua revelação, daqueles ensinamentos que nós só aprendemos do Senhor. Estes são felizes. Não é qualquer perseguido. Hernandes Dias Lopes, ele diz no livro dele, onde ele fala, ele expõe o livro de Mateus, e ele diz no seu livro, Mateus, Jesus, o Rei dos Reis. E ele faz exatamente essa citação. Ele continua dizendo, a cruz, o crente tem que entender que a cruz vem antes da coroa. E realmente a cruz para Cristo veio antes da coroa. E Jesus nos mostra na Escritura que a perseguição vem antes da coroa. O apóstolo Paulo vai mostrar na sua vida e nos seus ensinamentos que a perseguição veio antes da coroa da vida. E ele fala a respeito disso no seu testemunho. Já a coroa da vida me está sendo reservada, oferecida, estou prestes, mas o meu corpo está sendo oferecido como libação. Eu já estou sofrendo, eu vou ser morto. E ele continua dizendo, o sofrimento, ele precede a glória. Você pensa nisso? Você já imaginou que essa é a ideia, a proposta, a verdade que Deus tem para a nossa vida? E a Escritura diz que nisso, para o cristão, existe bem-aventurança. Nisso existe alegria. Nisso existe graça. Importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. Ó Deus, dê-me entendimento a respeito disso, porque tudo que eu quero na minha vida é paz. Tudo que eu quero na minha vida é água, sombra e pronto. E alguns dizem que a água tem que ser gelada. Geladinha. Bem gostosa. Num ambiente tremendamente satisfatório. A fé nossa, a fé do cristão, quando ela é desenvolvida, quando ela é manifestada de maneira visível, quando eu e você, crentes, nós temos uma fé verdadeira, e nós vivemos a fé verdadeira, e as pessoas veem a fé verdadeira,
E de maneira clara, isso fica diante dos olhos das pessoas, a ponto delas dizerem: esta pessoa é um cristão de verdade. Você pode ter certeza, diz a Escritura, isso terá como resultado a perseguição. De um lado você tem a Escritura e o verdadeiro Deus dizendo: tenha uma fé verdadeira. E do mesmo lado a Escritura diz: e se você tiver uma verdadeira fé, e uma fé que demonstra Cristo em você, você vai ser perseguido. A Escritura não diz outra coisa. Essa perseguição que Jesus se refere, ela é proveniente de uma causa religiosa e espiritual. É porque eu tenho uma vida íntima com Deus. Essa perseguição, ela ocorre por causa da minha religiosidade, por causa das minhas expressões de religiosidade, que é fruto da minha intimidade com Deus. E eu expresso isso na minha vida religiosa. Isso não está relacionado a algo como a política que eu vivo, ou as questões sociais, ou a questão racial, ou a questão econômica, ou a questão que seja dessas outras que a gente pode mencionar por aí. Essa perseguição, ela é por causa da justiça de Deus. Essa perseguição é por causa de algo espiritual, religioso. A igreja, ela não pode ser perseguida por outras coisas. Ela deve ser perseguida por causa de Cristo e a vida em Cristo. Isso sim, a igreja tem que defender. A justiça de Deus. Por isso que uma das bem-aventuranças é fome e sede de justiça, pelo que é correto. Aí eu posso sim buscar o que é correto na área social, na área política, na área econômica, na área racial, na área moral. Mas isso a partir do que Deus diz. É interessante que pode até mesmo ser disfarçado por outros motivos. Mas na realidade a razão da perseguição do cristão só deve ser a justiça de Deus na sua verdade, que deve ser crida, vivida, pregada e defendida por mim e você, que somos servos de Deus. Não servo qualquer, é o servo fiel do Senhor. E isso não é aceito e suportado pelo mundo. Irmãos, quando a igreja do Senhor, ela bate o pé e diz: isso não é de Deus, ela vai ser perseguida. Quando a igreja do Senhor Jesus disser não àquilo que é injusto segundo a palavra de Deus, ela vai ser perseguida. E nós estamos vendo isso acontecer ao nosso redor a vida inteira. Desde quando? Desde sempre, em toda a história da igreja, isso é percebido, irmãos. Alega-se que é por causa disso, alega-se que é por causa daquilo e daquilo outro, mas a razão é por causa da fé, é por causa do que cremos, é por causa do que vivemos, é por causa do que defendemos, é por causa do que somos filhos e servos de Deus, que vivemos e conhecemos a palavra de Deus, porque pregamos a palavra de Deus, porque somos sérios diante de Deus. Ontem eu vi uma mulher africana num fórum da ONU. Depois de ter uma mulher que defende o aborto, uma abortista, falando e questionando as mulheres africanas, e dizendo que elas são mulheres colonizadas, e que elas precisam ser orientadas, ajudadas, porque o aborto é uma solução para elas, e a pobreza delas e do mundo delas.
E aquela mulher assume, aquela mulher africana, de características africanas, negra, simples, ela pega o microfone e diz: olha, você está querendo mudar isso? Essas mulheres, todas elas, em cada país que você for, elas aprenderam dos seus avós, que 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 os seus filhos são bênção. E que matar os seus filhos não pode. Que isso não é certo, é errado, é matar. O que vocês estão querendo fazer, isso sim é colonizar. E ela está certa. E num certo sentido, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa fazer a mesma coisa. O que nós cremos no sentido bíblico, é aquilo que temos que defender. É independente daquilo que as pessoas dizem. Se nós, por exemplo, dentro dessa agenda, nós chegamos à conclusão de que isso é antibíblico, nós temos que chegar e dizer: não, porque isso contraria a palavra de Deus. E isso, à luz da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Só que nós não vamos ser aceitos por isso. Contudo, é esta a linguagem que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. E eu me entristeço, eu confesso que eu me entristeço quando eu vejo o cristão com medo de falar o que é certo à luz da palavra de Deus. O cristão não pode falar, o cristão deve falar. O cristão deve abrir a Escritura e dizer não. Ele deve abrir a Escritura e sentar com seu filho e dizer não. Ele dizer sim. Ele deve abrir a Escritura e mostrar o caminho para seus filhos. Alguém, esses dias, conversando comigo, disse: a gente deve olhar o que os nossos filhos têm dentro das suas vidas? Eu digo: tem. Por quê? Eu vou invadir a individualidade dos meus filhos? Disse: de jeito nenhum. Eles são seus filhos, responsabilidade sua. A partir do momento que ele estiver vivendo a individualidade dele fora da sua casa, isso é responsabilidade dele. Mas enquanto estiver com você, sobre a sua tutela dentro da sua casa, até o quarto dele é seu, não é dele. E ali ele tem que mostrar o que ele está fazendo, pelo bem dele. E biblicamente você deve ajudá-lo a compreender se o que ele está fazendo é certo ou errado. Isso é o correto, isso é o justo, isso é o que se deve fazer. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm medo de fazer o que é certo. E aqui eu posso entrar em muitas agendas e dizer aos irmãos que nós estamos vivendo num tempo do medo da justiça, do que é certo. O marido não diz à sua esposa o que é certo, porque hoje as pessoas estão naquela de que direito você tem que dizer a mim que é bom isso, é aquilo, você também faz o que é errado. E nós temos hoje cônjuges que não dizem uns aos outros o que é certo, o que é errado. Vivem individualidades, individualismo, separados, vivendo certas intimidades só juntos. Porque a justiça foi deixada de lado até mesmo nas vidas comuns. Quiçá nas coisas mais complexas.
E nós podemos entrar em várias outras agendas, das maiores, as mais visíveis, as mais íntimas. É sobre essa agenda, é sobre esse tema que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos olhar alguns textos bíblicos, algumas afirmações bíblicas que nós encontramos aqui. Nós estamos no slide 133. Mateus capítulo 10, verso 22. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus disse isso. Mateus 24, verso 9, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus disse isso. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tem mais. 1 João capítulo 3, verso 12 e 13. Isso aqui foi só alguns que eu trouxe. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Perdão, não é Jesus. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Caim matou Abel porque a obra do seu irmão era justa. O mundo quer matar-nos porque eles veem que nós viemos de maneira justas e eles nos odeiam. É isso que o texto está dizendo. Atos capítulo 14, verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecerdes é morrer por Cristo. Você não vai encontrar na Escritura a ideia de que a vida cristã ela é ausente de sofrimento. Não existe essa ideia na Escritura. O evangelho que tem sido pregado por aí, que diz que a vida cristã é ausente de sofrimento, é mentirosa. Porque o verdadeiro evangelho e o verdadeiro cristão que vive o evangelho, que busca a justiça de Deus, que vive a justiça de Deus, que defende a justiça de Deus, que fala sobre a justiça de Deus, ela é vista, ela é percebida e ela é odiada pelo mundo, diz a Escritura, mas ela faz o papel, porque é assim que evangelizamos, é assim que Deus nos usa para levar pessoas a Cristo. Porque é assim que as pessoas veem o que é Cristo e o que é a salvação em Cristo. Como tudo isso acontece. Admira-me ver a igreja do Senhor Jesus hoje viver nessa paz que tem vivido. Eu confesso a vocês. Num certo sentido, de vez em quando a gente vê a igreja meio perseguida. Mas é uma coisa tão incomum nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos a igreja passando por momentos bem difíceis. A igreja primitiva, ela era aprisionada. Há relatos
de que eles prendiam famílias de cristãos, porque todos eles eram batizados depois da fé, inclusive os filhos, as crianças, os bebês. Imaginem só, uma família com um bebê como essa que está ali atrás, porque creram os seus pais, e foram batizados, e a sua filha foi batizada também. Eles eram presos, eles eram colocados numa arena, e os leões eram soltos, e uma mãe com uma criança no colo, os leões comiam a mãe e a criança, mas eles não negavam a Cristo. Isso era feito por causa da justiça de Deus, e eles eram perseguidos. Que coisa terrível. E é verdade, isso é fato. A Escritura aponta para essa realidade. É doído. Pastor, você está querendo que leões voltem a comer os crentes? Não. O que eu estou dizendo é que a Escritura diz que cristãos, quando eles são perseguidos, a Escritura diz isso. Então, se a igreja ultimamente está vivendo só momentos de paz, é porque a igreja não está sendo vista como aquela que defende a verdade, porque vivemos num mundo que não prega a verdade. Nós vivemos num mundo que moralmente está vivendo uma... Eu tenho que segurar as palavras, me desculpem. Uma loucura. Nós estamos vivendo num tempo onde que socialmente nós estamos vivendo uma loucura. Politicamente nós estamos vivendo no meio de uma loucura. E nós não estamos nos posicionando, é exatamente isso, irmão. Uau! É isso que eu estou vendo aqui nesse texto, e vocês estão percebendo também. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser movimentada por Deus. Essas coisas não são fáceis de olhar na Escritura, porque elas são duras. Quando o apóstolo Paulo dizia essas palavras para Timóteo, ele dizia: Timóteo, participa comigo pelo Evangelho, participa dos sofrimentos comigo pelo Evangelho. Ele não fala só, participa comigo pelo Evangelho, é nos sofrimentos pelo Evangelho. Você lembra dos meus sofrimentos? Era assim que o apóstolo Paulo falava. Jesus afirmou: se o mundo vos odeia, olha só essa expressão de João capítulo 15, verso 18. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Uau! E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, ele vai dizer: ó, bem-aventurados, eles estão perseguindo a vocês, porque eles fizeram a mesma coisa com Cristo, e vocês estão sendo perseguidos igual Cristo foi. Bem-aventurados sois. Nos versos 11 e 12 aí, das bem-aventuranças de Mateus 5, nós vemos Jesus falar das maneiras pela qual os cristãos são perseguidos. Então vejamos, o mundo ataca a vida e a honra do cristão. O mundo fere o cristão com armas e com a língua. Ele procura destruir sua vida e a reputação do cristão. Se um cristão, ele vai para algum cargo, ele não pode porque ele é cristão. É interessante isso, né? Se uma pessoa, ele é cristão, mas ele é de uma linha cristã que não é evangélica, ele é simplesmente uma pessoa. Ele tem um nome de Milton, por exemplo.
Mas se ele é um Milton e ele é um evangélico, antes de falar o nome do Milton, ele diz o evangélico Milton. E o evangélico Milton, ele está ali. É claro, o mundo nos vê primeiro pela identidade que temos em Cristo. Mas o outro que erra, ele tem a religião que ele pode ter, mas ninguém fala o nome da religião que ele tem, que não é a cristã, que não é a evangélica. Não diz nada. A religião X e o nome do dia não fala nada. Por que será isso? Sabe por que disso? Porque a Escritura diz que é assim. E o mundo age assim. Aí o cristão fica com medo. Não fique com medo. Seja cristão em qualquer lugar. E você pode ser cristão em qualquer lugar. Mas seja um cristão justo segundo a palavra de Deus. É o que a Escritura diz. É duro, não é, irmãos? Vamos lá. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre a perseguição física. 137. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Aí eu pergunto para você, crente, irmãozinho na fé, você quer viver piedosamente em Cristo? É aquele tipo de pergunta boba, né? Boba assim, no sentido de que, claro, todo crente quer viver piedosamente em Cristo. Você quer ter Jesus no coração? Eu quero. Você quer ser reconhecido como bom servo de Deus? Eu quero. Aí o apóstolo Paulo diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês querem viver piedosamente em Cristo? Olha, é um alvo de vida para 2024, você pode dizer. Você fez essa oração no primeiro dia do ano. Eu quero viver de maneira piedosa. Eu quero viver de uma forma que Deus se agrade. Eu quero viver junto com o Senhor. Eu quero ter intimidade. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero ser visto como cristão. Eu quero ter um coração tranquilo, cheio de paz, porque eu estou servindo ao Senhor. Porque a palavra de Deus está me nutrindo. Porque a paz de Deus está enchendo a minha alma. Porque eu não estou querendo ser mais do que Deus, porque eu não estou julgando a Deus, mas Deus é que me julga. Oh, como é bom ter paz desse jeito. Opa, então, eu quero viver piedosamente em Cristo. Paulo diz, vai ser perseguido. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele não está dizendo que uns vão e outros não, ele disse todos. Em toda a história da igreja, nós vemos a igreja sofrendo perseguição. Paulo dá testemunho para Timóteo, eu acho muito interessante. Ele fala das suas perseguições, dos seus sofrimentos, como também fala dos sofrimentos que os cristãos sofreriam por viverem piedosamente em Cristo. Só para dar uma listinha para vocês. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa I. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos eram considerados, como diz Paulo, o lixo do mundo, a escória de todos. Paulo, quando diz isso, ele diz, até fomos considerados o lixo do mundo e a escória de todos. E Paulo não diz isso dizendo, quero sair dessa.
Ele diz isso como testemunho, motivando os crentes a continuarem na fé cristã. Então, muitas vezes, irmãos, esses sofrimentos, eles foram físicos. Eles foram dolorosos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala a respeito dos sofrimentos dele, ele fala de uma forma a testemunhar algo que é muito triste. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes uma quarentena. Quanto que dá para o nome dos números? Quanto? Quanto? 195. Vai ser bom assim, hein? 195, é isso? 190? É um tantão aí, né? Já pensou como é que ficou as costas desse homem? Vamos lá. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Eu me lembro do apedrejamento dele em Filipos. Eles apedrejaram ele ficou tão mal que eles acharam que ele estava morto e jogou aonde jogavam o lixo, fora da cidade. Em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. E aí ele vai falando de várias coisas que ele passou e sofreu. Puxa vida, perseguição, e tudo isso tem a ver com físico. Agora imagina, ele deve ter tido muitas angústias do coração. O apóstolo fala a respeito disso em Romanos, quando ele fala que ele preferia ter até a sua vida ceifada, se isso pudesse levar os seus patrícios a crerem em Cristo. Uma das angústias que ele tinha era de ver os judeus não crendo em Cristo, que era o povo dele. Era terrível. Eles mesmos açoitavam a ele, maltratavam a ele. E tudo que ele queria é ver aquele povo conhecendo a Jesus. E ele viu muitos judeus se convertendo. Aquelas primeiras igrejas, elas foram enchendo de judeus crentes. A nova igreja, a igreja primitiva, ela teve na sua base judeus. Mas ele não via todos. E aquilo angustiava o coração dele. E alguns maltratavam. E foram os judeus que mataram a Jesus. Infelizmente. Por não compreenderem a Cristo. Mas o texto aqui, no verso 12, no verso 11, fala de uma perseguição através da língua. Ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa, Jesus diz, pela causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Observem bem, isso aí são agressões verbais, o uso da língua como agressão. É uma perseguição verbal. Gente, tem perseguição verbal que em alguns momentos é pior do que uma agressão física. Paulo teve um sofrimento físico e emocional. A igreja sofre em muitos momentos com agressão física e emocional. A igreja evangélica cristã na parte oriental ainda sofre muito com agressões físicas e emocionais. Nós temos igrejas sendo fechadas no mundo oriental ainda hoje. Cristãos sendo presos e levados a penalidades longas por serem cristãos, por defenderem a cruz de Cristo, o nome de Cristo. Basta você ver os jornais dos missionários contemporâneos.
igrejas sendo fechadas na China atualmente, e nós sabemos disso. A mídia não fala nada. Em outros países também. A África do Sul questionando genocídio, mas não fala nada do genocídio que aconteceu pertinho deles na África, onde 200 não sei o quê, mil, né? Cristãos sofreram morte por causa da fé. No Salmo 55, verso 21 diz: a sua fala era mais macia do que a manteiga. Olha a língua. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Mas suas palavras eram mais suaves do que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Nós estamos cansados de ver isso. A língua doce. A gente chama isso de narrativas. Nós vivemos no mundo da narrativa. Nós vivemos no mundo onde as pessoas falam para adoçar a mente, os pensamentos e os corações do outro, diz o texto. Na verdade, o coração daquele que está falando tem guerra, raiva, atitude de rivalidade. Mas as suas palavras, quando são ditas, são suaves. E diz o texto, como se fosse azeite. É muito interessante, porque azeite naquela época era sinônimo de suavidade. Mas o texto diz, são igual espada afiada. Espada era instrumento de guerra. Espada é sinônimo de morte. A língua usada para matar. Gente, eu posso matar pessoas com a língua. Pode-se tirar a vida de alguém ou destruir o seu nome, a sua reputação, a sua honra, o seu desejo de viver através da língua. Destrói-se a reputação de alguém. Mente-se, gera uma história, uma narrativa daquilo que não existe. Destrói-se alguém, como se aquela pessoa não valesse nada. É isso que a Escritura está dizendo. Eu estou lutando pela justiça, eu estou lutando por a verdade, eu estou lutando por aquilo que Deus tem me ensinado, eu estou lutando dentro daquilo que eu creio, diante da palavra de Deus. E aquele vem e arrebenta. Jesus diz como isso ocorre. Ele diz que isso ocorre com a injúria, com a mentira e com a maledicência. Eu confesso a vocês que eu gastei horas estudando esse assunto. Eu fiquei 2 dias em cima dessa bem-aventurança. E 2 dias inteiros em cima dessa bem-aventurança. Usando uma quantidade grande de livros. Para que eu pudesse entender cada uma dessas expressões que existem nesses 3 versos. Porque é algo muito sério. E eu creio que aponta muito para uma realidade crua, nua, real de que estamos vivendo. E de num certo sentido, isso me trouxe um certo peso. Como trazer isso de maneira tal que a gente entenda como crente, diante da palavra de Deus, de maneira correta. O que significa injúria? Ontem meu pai sentou perto de mim, eu estava trabalhando essas expressões, e eu disse para ele, eu estou lutando aqui, tentando entender essas palavras. Serão 11 horas da noite. Eu já tinha gasto o dia inteiro. O que é injúria? Injuriar alguém é maltratar com palavras vis. Palavras cruéis, escarnecedoras. Injuriar é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. Observa bem. Falar a verdade de alguém é uma coisa. Injuriar é quando você fala uma mentira de alguém.
é outra coisa. Você pode falar a verdade de alguém, mas você não pode pegar uma mentira e atribuir a alguém. Isso vai injuriar. Significa o mesmo de injuriar, de ofender a outrem. Tem origem na palavra injustiça, a palavra injuriar. Está sendo injusto com alguém. Contrário daquilo que é direito. Cristo foi acusado de ser beberrão e endemoniado. Mentira. Os cristãos foram chamados de canibais, imorais, incendiários, rebeldes e ateus. Mentira. Injúria. Chamaram Paulo de tagarela, impostor e falso apóstolo. Mentira. Os próprios coríntios chamaram Paulo de falso apóstolo, um grupo da igreja de Corinto, disseram que ele não era apóstolo. E ele gasta 2 cartas explicando para eles que ele era apóstolo. Foi o próprio Jesus que o chamou e o enviou chamando-o de apóstolos. E eu creio que o Senhor Jesus está aqui mostrando exatamente esse aspecto de calúnia, de injúria. As pessoas perseguidas dessa forma são injuriadas, falsamente acusadas e têm a reputação manchadas, diz Sproul. Você atribui a alguém alguma coisa que não é verdade. Um cristão, muitas vezes, quando ele é verdadeiro, ele é perseguido. E uma das formas dele ser perseguido é ser injuriado. Fala-se dele aquilo que não é verdade. Fica olhando para perceber algum detalhe. Irmãos, isso não é incomum, isso é comum. Por isso que um cristão tem que ser criterioso. Ele não tem que ter medo de assumir responsabilidades. O cristão tem que ter zelo diante das responsabilidades. Viram a diferença? De novo, o cristão não tem medo, não tem que ter medo das responsabilidades. Ele tem que ter critério e zelo diante das suas responsabilidades. Ele tem que fazer de tal forma que ele seja reconhecido como justo diante das suas responsabilidades. Verdadeiro, cristão, que demonstra Cristo diante daquilo que ele foi colocado como responsabilidade, responsável. Caso contrário, alguém pode dizer, ele fez errado, e aí essa pessoa está sendo certa. Ela está falando que você foi errado. Aí Pedro diz, olha, presta atenção, é melhor você ser maltratado por ter feito alguma coisa certa e você chegar e falar assim, eu fiz, você fez errado. Você fala assim, está aqui, eu fiz certo. Você tem a oportunidade de mostrar que você fez foi o certo. Pedro diz isso. Mas não seja acusado por ser ladrão, malfeitor, e realmente ter sido ladrão e malfeitor. É isso que Pedro está dizendo, em 1 Pedro capítulo 3 e capítulo 4. Então, observem bem que a Escritura, ela nos mostra que a injúria é um perigo que nós corremos, se nós fizermos algo errado. Mas muitos cristãos estão com tanto medo de fazer algo errado, que eles não assumem responsabilidades que dá a eles a oportunidade de agir com justiça e fazer diferença dentro de contextos grandes. De serem ouvidos em nome de Deus, levando a verdade como referencial. E aí o que acontece? Alguns que se dizem cristãos, que não têm um referencial de verdade, vão lá dizendo que são cristãos, não usando a verdade, e sendo acusados justamente, porque eles são ruins, são crentes meia boca. Falam da Bíblia, mas não vivem a Bíblia, e trazem um mau testemunho sobre os verdadeiros cristãos. Nós precisamos de cristãos verdadeiros. Aqueles que o Senhor Jesus está chamando aqui de bem-aventurados. O bem-aventurado faz o que é certo. Aqueles que são acusados por fazer o que é errado, tendo feito o errado, feliz não é. Porque ele está justamente levando a penalidade.
1 João 4,14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Segunda maneira que a língua é usada contra nós: a negação, a ocultação e a alteração da verdade. É a mentira propriamente dita. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês: lembrem, o diabo é o pai da mentira. Olha aí para o verso 11 de Mateus capítulo 5. É muito interessante a forma com que essa tradução nos traz. Eu gosto muito, eu olhei outras versões e ela é muito boa. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mentindo disserem todo mal. Então, observa, eu poderia ligar mentindo dizer o mal. É dizer, eu não vou separar mentira e mal, mas eu resolvi separar as duas coisas. Mentira e mal, dizer o mal. O que é a mentira? Quando a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, eu creio que aponta muito para aquilo que ele fez com Eva. Lembram-se? Ele derrubou a Eva, tirando dela o sustento da verdade. Ele pegou a palavra de Deus e mudou. Ele pegou a verdade e adulterou. Ele pegou a verdade e tornou-a mentira. O que aconteceu logo depois? A Eva pegou a verdade e adulterou também. Ela agiu igualzinho a ele. Ela aprendeu com o diabo rapidinho. A gente vive no mundo da mentira. E a gente aprende a mentira rapidinho. Seu filhote, ele vai crescer no mundo da mentira. E ele vai aprender a mentir rapidinho. Viu, pai de criança pequena? Infelizmente. E você criou um mentirosinho. E você, quando cresceu, teve o mesmo probleminha. E seus pais teve que ficar o tempo inteiro olhando. Você está falando a verdade? Essa caneta, essa borrachinha é sua, de quem é essa borrachinha? Foi assim mesmo que aconteceu. Foi ele que bateu primeiro, hein? E você vai ver, herança. Tudo começou nesse ponto. Essa é uma doença terrível, a mentira. O cristão é abençoado por Deus e é amaldiçoado pelo mundo. Olha só o texto de 1 Pedro. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Não deixe alguém chamar você de uma coisa ou de outra, ou dar oportunidade para alguém chamar você de alguma coisa que você não é. E se alguém te chamar por alguma coisa que você não é, mostre a verdade. Porque o diabo vai tentar fazer isso. E ele vai fazer isso para se macular. Sabe quando ele faz isso? Sempre. Ele usa pessoas para fazerem isso. E as pessoas fazem isso muito bem. Eles geram prova. Eles adulteram. Falar mal. Falar mal é caluniar. Em Lucas capítulo 6, verso 22, texto que fala a respeito da bem-aventurança também. Lucas capítulo 6, verso 22, e assim a gente está terminando. Alguém pode ler para a gente?
Se vos rejeitarem por causa de quê? Vos odiarem e vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem. Essa palavra aqui, ela pode ser traduzida como caluniarem. Tem a nova versão está usando caluniarem. Durante as primeiras perseguições da igreja, os cristãos tinham vários nomes que eram ditos a respeito deles. Quando o cristão é caluniado, ele é colocado numa situação que muitas vezes é difícil reverter. Ele fica manchado, quase que excluído. A sua honra fica deixada num lugar espúrio. Raramente ele tem a oportunidade de defesa. A lei raramente funciona. Isso é muito comum, por exemplo, na legislação brasileira. Hoje nós temos tanta coisa acontecendo que a própria lei não consegue correr atrás de tanta coisa. Só aquelas coisas que são de interesse público ou de interesse maior é que tem sido julgado. Os menores não têm. A gente tem visto isso acontecer. Como a Escritura diz que os cristãos são perseguidos, a possibilidade de ficarmos para trás é muito grande. Diante disso tudo, qual deve ser a nossa motivação? Eu pergunto para os irmãos, diante de todas essas dificuldades que nós vimos, qual deve ser a nossa motivação? De sermos perseverantes em defender a justiça de Deus, sabendo que vamos ser perseguidos. Qual a motivação que você tem de fazer diferença onde você está? De se dedicar. De ser voz cristã onde você está. Onde Deus exige uma voz cristã. Qual a motivação que você tem? É uma boa pergunta. E Jesus deu a resposta. É o verso 12. Ele diz: regozijai-vos e exultai. Irmãos, ele usa duas expressões. Não é uma. Ele não está falando bem-aventurado. Ele está dizendo: regozijai-vos e exultai. Tenham uma super alegria. Tenham uma alegria enorme. Tenham uma alegria incontável. Tenham uma alegria que ninguém pode medir. Tenham uma alegria que só vem de Deus. Tenham aquela alegria maravilhosa. Tenham uma alegria super. Essa é a ideia. Regozijai-vos e exultai. Eu tentei falar numa linguagem de nós hoje. Nossa hoje. Essa é a intenção do texto. Porque a expressão, são duas expressões sobre alegria. É uma repetição no mesmo sentido. Isso é usado no grego para ênfase. Isso é usado no Antigo Testamento, no hebraico, para ênfase. É como se alguém estivesse dizendo: olha, não tem lugar para outra coisa a não ser alegria. E aí ele diz: por quê e pois? Duas razões. Qual a primeira? Porque é grande o nosso galardão nos céus. E segundo, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas são as duas motivações. Mas como assim? Primeiro, o que é galardão no céu?
Você tem certeza que no céu você vai estar. E lá você vai ter a glória de Deus. A expressão galardão é uma expressão maravilhosa que dá a ideia de que você vai ter a glória de Deus de uma forma abundante no céu. Mas a Escritura não fala como isso se dá, porque a própria presença do céu, ela já é gloriosa. Mas isso dá uma ideia de que o céu dos céus está reservado para aquele que é perseverante. Como se tivesse algo mais, apesar de que isso é impossível. A segunda razão é os profetas que foram perseguidos, e a Escritura fala de muitos deles, eles desfrutam da glória que lhes foi prometida e que Deus, por fidelidade, lhes deu. É como se Deus estivesse dizendo, eles foram fiéis, Deus disse que estava com eles e levaria eles para o céu, e Deus levou eles para o céu, e eles desfrutaram da fidelidade de Deus. Qual a motivação que um cristão tem? A fidelidade de Deus. Qual a motivação que você tem que ter? A fidelidade de Deus. Se isso não é suficiente para você, não existe outra coisa que poderia ser. Aquilo que Deus te prometeu quando você creu, que é a vida eterna e a glória eterna. Deus nos dá o privilégio de sermos servos dele aqui e de testemunharmos ele aqui. E o testemunho do cristão aqui certamente promove perseguição. Sua vida está muito boa? Está muito tranquila? Por que será? Será que é porque você não está comprando algumas briguinhas da verdadeira fé cristã? Porque você acha melhor ser politicamente correto? Ou porque você tem deixado de evangelizar pessoas que precisam ser evangelizadas, caso contrário, elas não vão conhecer a Cristo como Salvador? Pensem, porque a Escritura diz que o verdadeiro cristão, ele passa por tribulação. Vamos orar. Ó Deus, que grande é esse desafio do Senhor Jesus diante das bem-aventuranças. É algo maior do que nós, certamente muito maior. Todas essas coisas que aprendemos, ó Pai, nos desafia, mas o que aprendemos no final nos alegra. Tudo é possível pela Tua graça. E a Tua promessa e as convicções, ó Pai, de vitória, vem do Senhor. Sê conosco. Gera na Tua igreja, ó Pai, a disposição de ser cuidadosa, zelosa, testemunhadora, fiel em todo o tempo. Se vier perseguição, tribulação, angústia, dor, ó Deus, tranquiliza o nosso coração. Sê conosco, aumenta-nos a fé, fortaleça-nos em Ti a cada dia, mas não permita que estejamos nos desviando do Teu propósito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.